Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo 22, que diz: A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nós estamos falando no capítulo 12 de Lucas, sobre alguns assuntos que são referentes a pecados que perturbam o nosso coração. Falamos um dos episódios anteriores sobre a hipocrisia, falamos também sobre a avareza, e agora vamos falar sobre a ansiedade. Então, Jesus já havia ensinado seus discípulos quanto ao perigo da avareza. Nós falamos no episódio anterior sobre a avareza, que a avareza ela deposita no próprio indivíduo o objetivo de satisfação pessoal, o que é uma armadilha. Jesus ele conclui esse ensino dizendo que a prioridade dos discípulos é ser rico para com Deus. Versículo 21, capítulo 12 de Lucas. Então, o conceito que ele vai desenvolver dos versículos 22 ao versículo 34, que é o que nós vamos falar agora, do 22 ao 34. Então, uma advertência quanto à ansiedade é o que Jesus ele vai deixar para todos nós, para os seus discípulos, também para nós, nós entendendo que o segundo inimigo contra o qual o crente luta é a avareza, e o terceiro inimigo do crente é a ansiedade. Se a avareza é a ameaça de muito, a ansiedade é a angústia do pouco. A ansiedade ela é destrutiva, enganosa e destruidora. Jesus ele vai nos advertir no versículo 22, quando nós lemos: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Mais uma vez, é importante olharmos para 3 detalhes. O primeiro detalhe é que, assim como guardar-se da avareza, o guardar-se da ansiedade também é uma ordem do Senhor. Não andeis, é o que o Senhor fala. Então, o verbo é um imperativo presente. Não devemos andar ansiosos. Então, esse é o primeiro importante detalhe a ser analisado nesse texto. Segundo, é que a ansiedade é um estado mental e emocional. Então, ansiosos, a palavra ansiedade ela significa preocupar-se ou inquietar-se. Trata-se de uma distração mental que leva as pessoas a grande angústia e sofrimento. Então, a ideia é que a mente procura seguir em 2 direções ao mesmo tempo, resultando isso em confusão e sofrimento. Então, na linguagem inglesa, o termo ansiedade traz a ideia de sufocar ou estrangular. E o terceiro é que a ansiedade tem uma causa, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, essas eram as necessidades básicas daquela época. O comer ali e o vestir. E agora nós podemos ver que a necessidade básica da nossa época, da nossa era, é que são moradia, saúde, transporte, educação e muitas outras. Então, a gente vê que o tempo passou, o tempo mudou e as coisas agora estão mais evoluídas. Então, quanto mais nós vemos até mesmo de crescimento da população, nós vamos ver que há uma necessidade de moradia, muitos se preocupam, estão preocupados onde morar, com a área da saúde, transporte, área de educação e muitas outras que tem por aí. Então, por que não devemos nos entregar à ansiedade? Talvez essa seja uma pergunta que nós vamos responder para que nós possamos aprender dentro dessa passagem com Jesus e assim lançar fora todo medo, toda ansiedade, lançar tudo sobre o Senhor, tendo a certeza que Ele está cuidando de nós.
né? Diferentemente de grupos e filosofias, né, ascéticas e itinerantes da época, Jesus não está ensinando que devemos necessariamente nos desfazer das coisas que não são necessárias, né, que nos são necessárias, mas sim nos chamando a atenção para o fato de que, né, a posse dessas coisas não nos define como pessoas de valor para Deus. Muitas pessoas são medidas pelo que têm, pela posse que têm, e não é isso que vai nos definir diante do Senhor. Para isso, ele nos apresenta 8 argumentos para não andarmos ansiosos. O primeiro argumento é: a vida não é só comida e veste para o corpo. Então, Jesus ele vai esclarecer no versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, né? Além das necessidades físicas, o homem tem outras necessidades que precisam ser satisfeitas. Essas necessidades estão ligadas à nossa vida espiritual, né? Isto é, ao nosso relacionamento com Deus, né? Não é somente, né, a parte física, mas a vida espiritual. E quando nós lemos, né, em Salmos 42, verso 1 e 2, diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, né, do Deus vivo. Quando irei ver, e verei a face de Deus? Então aqui nós vamos ver o salmista, um anseio por Deus, né? Pela presença do Senhor, de estar com o Senhor. E esse anseio não é, né, a parte física, não é o comer, o beber e o vestir que vai preencher essa vida, essa parte da vida espiritual do ser humano. Então, da mesma forma, ele vai usar aqui que como a corça ela anseia pela água, né, a alma dele também deseja, né, tem sede de Deus. É isso que muitos não compreendem, né? Muitos estão com sede de Deus, tá achando que é no comer, no beber, no vestir, né, suprindo essas necessidades, né, de moradia, saúde, transporte, educação e outras que vão preencher a sua vida. E não é isso, né? Além da necessidade física, o homem tem outras necessidades, né, que precisam ser satisfeitas. E essa somente em Deus que ela é satisfeita. O terceiro argumento para não andarmos ansiosos é que os filhos de Deus valem mais do que as aves. Jesus ele faz um convite no versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, né? Então Jesus ele nos convida a olhar para o que Deus faz na natureza, né, e aprender uma lição com elas, né? Quando nós olhamos lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 20, né, a palavra diz: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, né, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, só em observar a criação do Senhor, a natureza, né, como ele diz aqui, as aves, né, olhar o lírio do campo, só em observar tudo isso nós vemos que o Senhor, né, claramente, ele que fez, ele que criou o mundo. Então, é importante ter a oportunidade de parar, né, criarmos oportunidades para parar para contemplar a criação, a grandeza de Deus, para que assim nós possamos, né, ver realmente o poder do Senhor. Quando nós não paramos para contemplar, nós acabamos se deixando levar, né, pela ansiedade, achando que, né, outras coisas valem muito mais e que a gente não tem nenhum valor para Deus. Então, Deus cuida dos animais inferiores como as aves, que não fazem provisão alguma para si mesmas. Deste modo, certamente, também cuidará de seus próprios filhos. O terceiro argumento aqui, para não andarmos ansiosos, é que a ansiedade não muda nada. Agora, Jesus ele se refere diretamente aos seus discípulos, versículo 25. Qual de vós, pois, ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado, né, ao curso da sua vida? Então, a ansiedade, como tentativa mental
de antecipação do futuro não acrescenta nada, exceto angústia e sofrimento. O côvado era usado como medida linear, mas também como medida de tempo. Então, nesse caso, envolve tempo, e Jesus ele completa: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então, a ansiedade não vai mudar nada, pelo contrário, vai trazer angústia e sofrimento para a vida, do ser humano, até assim colocando enfermidades, onde a pessoa vai ter dificuldade, até mesmo no seu dia a dia, na sua vida. Então, nós não podemos acrescentar um dia de vida, na nossa vida. Não temos condição nenhuma de acrescentar nada disso, mas nós temos que crer que se nós não podemos fazer nem o mínimo, para que vamos andar ansioso querendo que algo até mesmo maior venha acontecer, que as outras coisas. Então, que nós possamos, entender que esse argumento, para que nós não devemos andar ansioso, então estar andando em ansiedade não muda nada. O quarto fala que a ansiedade é inútil para providenciar vestuário. Mais uma vez, Jesus ele os convida a olhar para a natureza e aprender. Versículo 27 ao 28. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homem de pequena fé. Então, a despeito das transitoriedade das flores, Deus cuida delas. Se Deus cuida delas, que logo passam, imagina o cuidado que ele tem para com os filhos. Então, que nós possamos, olhar, contemplar realmente que Deus ele é aquele que providencia, para as nossas vidas, aquilo que nós precisamos, da mesma forma que ele cuida da sua criação, que é algo que depois é queimado, que depois vai para o fogo. Imagine nós, que somos seus filhos. Então, que toda ansiedade ela venha cair por terra, que esteja na sua vida, que é inútil, que não vai providenciar nada na sua vida, que você venha lançar, olhar para o Senhor e crer nele. O quinto argumento para não andarmos ansiosos é que a ansiedade pelas coisas materiais é uma característica dos incrédulos. Então, os discípulos eles devem tomar cuidado. Versículo 29 ao 30. Não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Então, não devemos nos entregar à ansiedade, pois nosso Pai sabe e supre todas as nossas necessidades. Então, a ansiedade é essencialmente desconfiança em relação a Deus. Quando nós não estamos vivendo na dependência do Senhor, nós vamos estar vivendo como incrédulo, que não cremos no Senhor, no seu poder, de que Ele é o Deus provedor. E isso vive aqueles que não conhecem o Senhor. Eles vão viver, inquieto, preocupado com comer, beber e vestir. Mas aquele que serve ao Senhor, ele não pode agir, ansioso, porque é uma desconfiança em relação a Deus, como se Deus não tivesse o poder para poder entrar com providência, seja qual for a causa. O sexto ponto, que fala sobre o argumento para não andarmos ansiosos, é que a ansiedade é vencida quando priorizamos o reino de Deus. Então, a busca pelo reino de Deus é o lugar certo para o crente estar. Versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que serão acrescentadas, comer, beber e vestir. Então, a busca pelo reino de Deus e de sua justiça garante o recebimento daquilo que suprirá nossas necessidades físicas. Para quem já está satisfeito em Deus, o restante é bônus ou consequência. Então, se nós estamos buscando o reino do Senhor Jesus, pode ter certeza que toda ansiedade ela é vencida, porque o que é priorizado é o reino do Senhor. À medida que nós buscamos o reino
de Deus, né, e sua justiça, nós vamos ter a garantia que receberemos daquilo que vai suprir a nossa necessidade física. Né? Para quem está satisfeito em Deus, a certeza que temos é que o que vem é bom. As demais coisas são acrescentadas. As demais coisas é comer, o beber e o vestir. Até aquilo que nós não esperamos acaba vindo como bônus ou consequência da busca pelo reino do Senhor Jesus. Né? O sétimo argumento para não andarmos ansiosos é que a ansiedade é derrotada pela esperança. Então, os discípulos são consolados. Versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Embora o rebanho seja pequeno, né, ele é amado por Deus. Então, o reino de Deus, com todas as suas bênçãos e riquezas espirituais e materiais, já nos foi dado graciosamente pelo Pai. Né? E Deus o faz não com má vontade, mas com todo o agrado e prazer. Então, o Senhor já nos deu todo o reino, isso não com má vontade, mas com toda alegria, com todo prazer. Então, a ansiedade é vencida quando priorizamos o reino do Senhor Jesus, e a ansiedade é derrotada pela esperança. Então, que nós possamos ver, como diz aqui Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o segredo da nossa esperança, né, está no Senhor. A ansiedade é derrotada pela esperança, quando nós estamos no Senhor. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto Ele está perto. Né? Volte para o Senhor e se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, que a tua esperança seja renovada nesse dia e você volte para o Senhor. E o oitavo argumento para não andarmos ansiosos é que a ansiedade revela onde está o nosso coração. Jesus conclui, versículo 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, Jesus não está fazendo qualquer apologia à pobreza, né, forçada, muito menos recriminando a posse de bens. Ele não está colocando a pobreza como condicionamento para o servirmos, mas mostrando que o coração de seus discípulos deve estar disposto ao desapego total, né, se necessário, para ganhar as bênçãos do reino. Então, o chamado de Jesus é para sairmos da obsessão pelo ter e adotarmos um estilo de vida pautado pelo amor e pela misericórdia. Então, a Bíblia ensina que os tesouros celestiais estão protegidos de desgaste e furto, né? E duram eternamente. Deus deve ser nosso prazer e nele deve estar o nosso coração. Então, a ansiedade ele revela onde está o nosso coração. Se estiver nas coisas materiais desse mundo, né, onde está ali o teu coração, ali onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Né? Que nós possamos enfrentar todo tipo de ansiedade que venha sobre a nossa vida com fé, né? Não andando ansioso pela nossa vida, né? Andando a cada dia nem pelo nosso corpo, o que havemos de vestir. Então, nós possamos estar olhando e contemplando, parando para contemplar as aves dos céus, o lírio do campo, né? Olhando realmente que o Senhor, né, é aquele que cuida de tudo, ele também cuida de nós. E o chamado do reino é para confiar em Deus. Né? Quando priorizamos o reino de Deus, aprendemos a confiar no cuidado de Deus. Então, nossas posses elas não podem nos definir o valor da nossa vida. Né? Não podemos medir nossa dignidade pelo mesmo critério do mundo. Somos diferentes, somos chamados
realmente para promover o reino do Senhor. Então, o segredo da vida, né, na vida leve, é desejar o reino de Deus e não cobiçar a riqueza do mundo. Então, que nós possamos desejar o reino de Deus, né, e não cobiçar as coisas desse mundo, porque quando estivermos cobiçando as coisas desse mundo, vamos ficar afastados do Senhor. Então, o segredo da vida, né, leve é desejar o reino de Deus e não cobiçar as coisas nem riqueza do mundo. Devemos investir naquilo que tem valor para Deus. E o que tem valor para Deus são as pessoas, como eu, como você. Então, possamos investir em pessoas. Que Deus te abençoe. Próximo episódio vamos falar da negligência, né, que também é um pecado que está realmente batendo a porta na vida de cada um que serve ao Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.